Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lá na carta de Filemon, teremos apenas essa mensagem nessa semana e na próxima estaremos concluindo as mensagens na carta de Filemon. Filemon, nós vamos ler apenas 2 versículos. Três versículos, melhor dizendo, do versículo 20 ao 22. Carta de Paulo a Filemon, versículo 20 ao 22. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Que Deus nos abençoe com a palavra lida por Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje é a penúltima lição, mensagem, que nós vamos ter na carta de Paulo a Filemon, chamada Carta de Restauração. E o tema é o seguinte, com base nestes 3 versículos. Paulo demonstrando confiança em Filemon. Paulo demonstrando confiança em Filemon. Irmãos, Paulo, os versículos que nós lemos, ele continua demonstrando sua ação e reação com relação às pessoas. Primeiro ele falou sobre Onésimo, se colocando em lugar dele, dando um voto de confiança e assumindo a dívida de Onésimo. Agora Paulo, ele chega nesses versículos que nós lemos, ele vai tratar sobre Filemon, demonstrando a sua total confiança em Filemon. Amados irmãos, talvez nós achamos que não seja algo interessante nós falarmos sobre a confiança que devemos ter em uns para com os outros. Mas isso é algo vital no meio que deve ser vital no meio do povo de Deus. Nós devemos confiar uns nos outros. E nós vamos ver que tipo de confiança é. Não confiar no sentido de salvação, mas devemos, no dia a dia, estarmos sempre confiando uns nos outros. Então, meus amados irmãos, com base nesse tema, onde Paulo demonstra total confiança em Filemon, eu quero destacar pelo menos 3 verdades acerca desse tema. Primeiro, a confiança de Paulo em Filemon, que ele seria atendido por Filemon. Segundo, a confiança de Paulo em Filemon na sua hospitalidade. E a confiança de Paulo em Filemon nas orações de Filemon. Então veremos em primeiro lugar a confiança de Paulo em Filemon, que ele seria atendido por Filemon. Está aí, amados irmãos, no versículo 20, ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício.
reanima-me o coração em Cristo. Paulo, amados, ele estava com toda certeza que seria atendido por Filemon, pela solicitação que ele faz e a intercessão que ele faz em favor de Onésimo. Paulo solicitou como um benefício para ele que Filemon atendesse ao que ele estava falando. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Paulo sabia que seria atendido por Filemon, porque ele sabia que Filemon era um filho verdadeiramente na fé. E Paulo, como um cristão maduro, convertido, nascido do alto, ele, como eu já falei numa mensagem anteriormente, ele não passou por cima da autoridade de Filemon, que era o senhor de Onésimo. Ele não foi orgulhoso pedindo o benefício, ele não foi orgulhoso, ele pediu o benefício a Filemon, ao invés de ordenar a Filemon. E Paulo reconhece que aquele benefício ele receberia por causa do Senhor, mostrando assim que Filemon era verdadeiramente um filho na fé. Reanima-me o coração em Cristo. Irmãos, o pedido que Paulo faz aqui a Filemon traz uma motivação para ele. Era trazer ânimo novo ao seu coração. Nós podemos observar, amados irmãos, e aplicarmos também para as nossas vidas. Nós podemos observar que quando fazemos um benefício, seja principalmente para um obreiro que está empenhado na obra de Deus, nós reanimamos o seu coração. E isto também quando nós fazemos um benefício para quem quer que seja, amados irmãos. Com certeza, quando nós fazemos, na certeza que estamos fazendo como que fosse para Cristo, coração daquele que nós estamos fazendo aquele benefício, ser reanimado pelo Senhor. Eu acho maravilhoso aqui, amados. Reanima-me o coração em Cristo. É como que Paulo estivesse dizendo: olha, Filemon, eu sou filho, eu sou irmão na fé seu. Onésimo também é filho na fé. Reanima-me esse meu pedido, atenda esse meu pedido em Cristo. Olhe para Cristo, como que Cristo esteja pedindo a você, e faça por Onésimo, e veja na vida de Onésimo, Cristo também na vida dele. Paulo, amados, ele confiava na obediência de Filemon. E no versículo 21, veja o que é que ele diz: certo como estou da tua obediência. Paulo confiou que Filemon iria fazer o que ele pediu. E o que é que nós podemos fazer, amados, ou aplicar para as nossas vidas com esta palavra aqui? Irmãos, para nós vivermos relacionamentos saudáveis, precisamos ter confiança. Se não tivermos confiança uns para com os outros, não temos mais nada para fazer. Muitas pessoas pegam o texto lá de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 8, quando diz que maldito o homem que confia no homem, interpretam de uma forma errada.
Ali o profeta Jeremias, Deus, por intermédio do profeta Jeremias, está tratando da confiança para a salvação. E não que você não deva confiar nas pessoas no seu dia a dia. Então, para a nossa salvação, amados, nós não devemos confiar no homem. Nossa confiança deve estar em Deus. Mas no nosso dia a dia, nós precisamos ser pessoas confiáveis de uma para com as outras. Porque se não tivermos confiança, amados irmãos, de um para com o outro, não adianta fazer mais nada. Como eu vou estar fazendo algo que alguém me confia e se alguém não confia naquilo que eu estou fazendo? Ou que o irmão ou a irmã está fazendo? Nós temos que aprender, amados, como cristãos, porque somos uma família. Às vezes nós falamos tanto e muitas vezes nós pecamos. Dizemos que somos uma família e que nós devemos viver em comunhão com os outros. Comunhão é o quê? É nós termos o quê? Confiança de uns para com os outros, como Cristo também confia a sua obra em cada um das nossas mãos. Cada um foi chamado com uma vocação. E devemos desenvolver cada um a vocação pela qual nós fomos chamados. Paulo fala bem isso lá na carta aos Coríntios, quando ele faz uma analogia do corpo de Cristo como um corpo. E usa faz uma analogia da igreja como um corpo. Então, amados irmãos, uma orelha, um olho, ele tem suas funções. Orelha vai morrer sendo orelha. O olho vai morrer sendo olho. O ouvido, a orelha não pode fazer a função do olho. Ou vice-versa, o olho não pode fazer a função da orelha. Então, cada um de nós temos que nos contentarmos. Se eu sou orelha, eu vou ter que morrer sendo orelha. Eu tenho que morrer fazendo para a glória de Deus aquilo que Deus me vocacionou, aquilo que Ele me colocou no corpo de Cristo. E não querer fazer a função de um olho. Por isso que às vezes gera tanta desconfiança no meio do povo de Deus. Pessoas que foram vocacionadas para ser orelha e às vezes querem fazer a função do olho. Pode. Ou somos olho ou somos orelha. Cada um tem uma função. E Paulo, amados, ele mostra que Filemon era uma pessoa tão confiável que Paulo, antes dele responder, já confiou na sua obediência de libertar Onésimo e o receber como irmão e na igreja que estava na sua casa. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Então, amados, Paulo mostra aqui que ele esperava receber muito mais do que estava pedindo a Filemon. Já estava certo da obediência de Filemon, porque Paulo confiava em Filemon, e Filemon, ao mesmo tempo, confiava nas palavras do velho apóstolo Paulo que estava na prisão. Então, amados, para finalizar esse primeiro ponto, Deus nos usa e nos convida a fazer mais naquilo que nós fomos chamados. Façamos mais, não tentando impedir o que os outros já estão fazendo. Talvez a sua função seja fazer outra coisa na igreja e não tentar fazer aquilo que os outros já estão fazendo. Mas procure a sua função, faça mais do que Deus está pedindo. Anime o coração dos outros, faça o bem, confie nas pessoas que Deus tem colocado na igreja para fazer a obra de Deus. E assim seremos pessoas cristãos obedientes a Deus, estaremos reanimando o coração de uns para com os outros. Podemos fazer mais do que estamos fazendo para a glória do nosso Deus. Paulo sabia
que Filemon ele iria fazer muito mais do que ele estava pedindo a Filemon para fazer. Porque Paulo conhecia muito bem quem era Filemon. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. Então fica o primeiro ponto aqui para nós destacarmos aqui na nossa mensagem desta noite. Paulo demonstra a confiança em Filemon que ele seria atendido pela solicitação que ele faz por Onésimo. Muito mais do que ele estava pedindo. Mas Paulo, como é a mensagem desta noite, tem como título, que Paulo, demonstrando a confiança em Filemon. Em segundo lugar, nós vamos ver que a confiança de Paulo em Filemon na hospitalidade. Está aí no versículo 22, que diz assim, a parte A. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Paulo tinha plena confiança em Filemon na hospitalidade, porque Filemon era um cristão hospitaleiro. Paulo trata de um ensino, amados, muito importante no meio da igreja. Se chama hospitalidade. Receber com amor as pessoas. O termo aqui, hospitaleiro, no grego, significa amor aos estranhos. Receber bem os estrangeiros. Receber bem as pessoas em nossa casa. No nosso local de trabalho. Na igreja. É acolher pessoas que aos nossos olhos são estranhas com amor. Por quê, amados? A hospitalidade é um dom de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A hospitalidade cristã é uma dádiva, amados, do Espírito Santo dada à igreja. Pois Paulo fala no contexto dos dons, lá em Romanos 12, 13, o texto que eu acabei de ler. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E por que Paulo diz isso? Ensina isso como um dom lá na sua carta aos Romanos. Por que, amados? O dom da hospitalidade, ele deve ser compartilhado. O dom da hospitalidade deve ser para quem tem necessidade, quem esteja necessitando mesmo. Não é para quem não está necessitando. Nós temos que ser hospitaleiros para aqueles que estão em necessidade. E também o dom da hospitalidade não é para nós escondermos, mas é para praticar. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. E nós sabemos que a hospitalidade estava presente na vida de Filemon. Prepara-me também pousada. E quando nós olhamos para a vida de Filemon, Filemon era hospitaleiro para com os obreiros,
como diz aqui no versículo 22. Filemon era hospitaleiro com a igreja em sua casa. Filemon era hospitaleiro com todos os irmãos. Veja aí, nessa própria carta aí, o versículo de número 2. E a irmã Áfia e Arquipo, como nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Áfia, nós sabemos que era a esposa de Filemon, e Arquipo, seu filho. Eles eram hospitaleiros com a igreja em sua casa, mas também com os irmãos. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, vejam só. E no versículo 22, Paulo diz aqui: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada. Então, Filemon era hospitaleiro para com os obreiros, conforme Paulo pede aqui, pousada na sua casa. Filemon era hospitaleiro com a igreja na sua casa, a igreja era na sua casa, e Filemon também era hospitaleiro e cuidava todos os irmãos com amor. Filemon é um exemplo de um cristão hospitaleiro. E nós, amados irmãos, como é que nós estamos agindo nesta área? Nós temos sido hospitaleiro com todas as pessoas, indistintamente, com aquelas que verdadeiramente são necessitadas, com aquelas que estão necessitando de acompanhamento e hospitalidade, de uma palavra, de uma ajuda. A hospitalidade, amados, como eu falei, é um dom de Deus. Cristo sempre foi hospitaleiro. Ninguém que foi a Cristo, de forma sincera, e ele mandou ir embora. E o apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9, veja o que é que Pedro diz. Abram aí, mais adiante. Tem Hebreus, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Pedro vai mostrar aqui nessa passagem alguns deveres dos cristãos de uns para com os outros. 1 de Pedro 4, versículo 9. Ele diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Não reclame. Pedro foi bem claro. Hospitalidade deve ser uma ação mútua. Sede mutuamente. Hospitalidade cristã é amar os outros e acolher. Hospitalidade deve ser feita sem reclamar. Às vezes, amados irmãos, nós reclamamos, né? Porque às vezes Deus cobra de nós algo para nós fazermos em prol dos nossos irmãos. E muitas das vezes nós ficamos esperando que faça-se uma comissão, que espere por um grupo, que se reúna para fazer visita, para fazer aquilo, onde isto é o dever de cada um de nós. Não precisa fazer reunião, é cada um de nós nos dispor e ir visitar, fazer, ajudar, conforme a graça que Deus tem concedido a cada um de nós.
é um dever de todo cristão. O grande problema é que nós esperamos que os outros façam primeiro e muitas vezes nós nem fazemos e ficamos cobrando o que eu mesmo poderia fazer que os outros façam. E uma coisa, amados irmãos, nós devemos ser sinceros. Nós sempre nos desculpamos, sempre arrumamos uma desculpa. Mas uma coisa, amados irmãos, para nós desenvolvermos tudo quanto Deus requer da minha parte e da sua, Deus já concedeu graça a mim e a você para cada um de nós realizarmos aquilo que for para nós fazermos e chegarmos às nossas mãos. Não adianta nós estarmos apenas orando. Nós devemos orar a Deus, pedir graça para que Ele nos conceda força, coragem, ânimo, mas a oração já está dizendo, nós devemos ter também ação, não apenas orar. Então, em segundo lugar, finalizando, Paulo estava certo. Paulo tinha confiança que ele seria atendido do pedido que ele estava fazendo a Filemon. Paulo, ele tinha a confiança em Filemon, da hospitalidade que certamente Filemon lhe daria, e Paulo também tinha a confiança em Filemon nas suas orações. Está aí na parte B do versículo 22, que diz assim: pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo enfatiza a vida de oração de Filemon. Por vossas orações, vos serei restituído. Paulo tinha esperança de sair da prisão, pois sabia que Filemon e toda a sua casa, e a igreja que estava reunida na casa de Filemon, Deus ouviria e ele seria liberto daquela prisão. E observando aqui o termo orações aqui no original, quer dizer proseuchon. Tem um sentido, oração ou prece, que vem do mesmo radical de adoração. Quem ora, adora a Deus. Então, Paulo tinha certeza que ao mesmo tempo, tinha certeza nas orações de Filemon, de toda a sua casa e da igreja que estava na casa de Filemon, que eles, fazendo aquilo, eles estavam o quê? Adorando a Deus. Será que nós temos essa convicção, amados? Quando nós nos prostramos, seja lá no nosso quarto fechado, seja reunimos em grupo, estamos adorando a Deus. A oração é uma forma de nós adorarmos a Deus. Porque sabemos que muitas situações em nossas vidas, só Ele é que pode intervir e solucionar e trazer a solução para cada caso que nós iremos enfrentar na nossa carreira cristã. Por isso que o próprio Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, ele ordena aos crentes de Tessalônica: orai sem cessar. Então, amados, orar é uma ordem. Orar deve ser um exercício constante. Oração deve ser feita somente a Deus. E assim, é uma forma também, é um meio da graça de nós estarmos o quê? Adorando e crescendo
segundo a imagem de Jesus Cristo, pois Jesus foi um homem de oração. Em tudo, Cristo, ele é o nosso exemplo, até na sua vida de oração. Orar faz bem. Oremos sempre ao Senhor, pois o crente que não ora está pecando. Pois deixar de orar pelo povo de Deus se chama ou constitui-se pecado. Você sabia disso? Vou repetir. Quando o crente não ora pelo povo de Deus aqui na terra, ele está pecando contra Deus. Abram comigo um texto aí, lá em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Primeira de Samuel, capítulo 12. 12. Versículo 19, para entendermos o contexto, ao 23. Eu vou ler, os irmãos acompanham. 1 Samuel 12, versículo 19 ao versículo 23. E diz assim: Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós o quê? Um rei. O contexto aqui, amados, é quando o povo quer imitar as nações vizinhas e já estavam cheios de Deus, cheios de Samuel, profeta, sacerdote de Deus, e pedem a Deus um rei. E Deus, educado como é, lhes concede um rei. Mas aqui eles já estavam vendo o grande mal que foi ter pedido um rei a Deus. Aí ele continua: Então disse Samuel ao povo, versículo 20: Não temais, tendes cometido todo este mal. Veja só. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o quê? Vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Veja o que Samuel vai dizer ao povo agora. O povo rejeitou a Deus e Deus disse: porque ele rejeitando a mim, Samuel, está rejeitando a você também. Olha o que Samuel vai dizer: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de quê? De orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, amados irmãos, Pedro diz que nós agora na nova aliança, nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Então nós agora, nós somos sacerdotes e devemos o quê? Interceder por todo o povo de Deus. Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos o quê? Pecando contra Deus. Você já pensou, amados, Samuel
Quando você olha para a vida de Samuel, olha o que Samuel diz para o povo, né? O povo rejeitou a Deus, estava rejeitando também Samuel. Olha o que diz aí no capítulo 12. Está lá no início. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Deus me ordenou que constituísse um rei sobre vocês. Agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, ou seja, cheio de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. E meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje, até na minha velhice. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vulo restituirei. Me diga alguma coisa, se eu fiz algo de mal contra vocês. Se vocês me disserem, eu restituo a vocês. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E eles lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Olha só, amados, como acontece também nos dias atuais. Um homem fiel a Deus, zeloso, honesto, sincero diante de Deus, um sacerdote exemplar, desde a sua infância, dedicou-se à obra do Senhor, mas o povo, quando ele chegou na velhice, rejeitou. Hoje, amados, não acontece diferente, não. Quando um líder é zeloso, quando ele quer sempre o bem para a igreja, quando ele busca ensinar, viver, não que ele seja perfeito, para a glória de Deus, procurando fazer sempre o que é certo pelo Senhor, a tentação que a igreja tem é que ele já está velho, já está ultrapassado, não serve mais para a igreja. E muitas igrejas nos nossos dias estão sofrendo como o povo de Israel sofreu na época de Samuel. E você leia a história de Israel. Os reis tiranos, os reis ímpios, covardes, mentirosos, que levaram o povo a idolatrar. Irmãos, por isso, o crente deve ter a sua vida de oração todo o dia da sua vida. O próprio apóstolo Paulo aqui era um homem que orava e ele confiava, ele sabia das orações de Filemão, de toda a sua casa, pois era uma família totalmente de oração, que orava por ele, orava pela igreja e orava pelos irmãos. Por isso que ele, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo. Não é só orar por orar, é orar no Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Às vezes nós somos egoístas.
oramos mesmo, amados, pelos santos daqui desta igreja e pelos santos que estão espalhados aí neste mundo, Paulo ordena, nós devemos orar em todo o tempo no Espírito Santo, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. As mesmas palavras de quem? Do velho profeta de Deus, Samuel. Nunca devemos deixar de orar pelo povo de Deus, pois fazemos parte desta grande família. Porque quando nós oramos por nós, estamos demonstrando que nós somos egoístas. Devemos orar por nós e por todos os santos. A oração não deve ser egoísta. Devemos fazê-la também pelos outros. Então, amados, concluo dizendo o seguinte: Paulo, versículos, carta de Filemão, nós lemos, versículo 20 ao 22, demonstra total confiança em Filemão. Na certeza, primeira certeza que ele demonstra que tinha confiança em Filemão, que ele seria atendido por aquilo que ele estava solicitando a Filemão. Segundo, que ele também seria hospitaleiro para com o velho apóstolo Paulo, pois ele era hospitaleiro para com todos os santos, para com todos os irmãos e para com todos os obreiros. E terceiro, Paulo demonstra confiança em Filemão nas suas orações, porque Filemão, ele não apenas orava por ele e pela sua família, mas por todos os obreiros e por todos os santos. Irmãos, finalizo dizendo o seguinte: devemos ser confiáveis e ter confiança em uns. Também devemos ser hospitaleiros. Devemos lembrar e orar sempre por nós e por toda irmandade espalhada por toda a face desta terra. Aprendamos, amados, com o velho apóstolo Paulo, que escreve nessa carta aqui a Filemão, deixando essas 3 lições para todos nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, em nossos dias. Então, esta é a mensagem que, pela graça de Deus, Deus me mostrou, fez com que eu viesse compartilhar com os irmãos nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.